Alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje, 2 de setembro de 2020, estamos dando início ao terceiro ciclo de nossos estudos, onde iremos conhecer conteúdos do terceiro e quarto bimestre. É importante, alunos, que se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível no grupo de vocês. Meu nome é Professor Alex e sempre é uma honra estar aqui com todos vocês ministrando essas aulas. Lembrando também que é importante você fazer as suas anotações, porque são através delas que você irá desenvolver as nossas atividades e as nossas avaliações. Bom, vou apresentar para vocês o tema de nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre Brasil de 1946 a 1964. Disputas entre diferentes projetos de nação. É o período conhecido como o período democrático. Lembrando que nesta aula nós vamos falar sobre um Brasil pós-Segunda Guerra Mundial e um Brasil anterior à ditadura militar, que iniciou em 1964. Peço que vocês acompanhem com atenção esta aula, pois a mesma é muito importante. Ok. Bom, alunos, iniciando o nosso tema, quando a gente fala de um Brasil de 1946 a 1964, nós vamos estar estudando aí as principais figuras presidenciais importantes deste período. Nós vamos estar estudando aí praticamente os governos de Eurico Gaspar Dutra, o governo de Getúlio Vargas, o governo de Café Filho, o governo de Juscelino Kubitschek, o governo de Jânio Quadros e, por último, o governo de João Goulart. Então, vamos fazer um pequeno resumo a respeito desses presidentes e o que eles fizeram de importante enquanto presidentes do Brasil. Antes de mais nada, é importante a gente sempre dizer que este período de 1946 a 1964 é conhecido como período democrático, né? Após aí a Segunda Guerra Mundial, os ideais democráticos, eles tomam conta aí de grande parte do mundo ocidental. No Brasil, alunos, não foi diferente. Houve eleições gerais no país e a sociedade brasileira viveu aí um período de grande efervescência política e cultural. Sendo assim, quando a gente fala sobre o período democrático, duas palavrinhas vêm à mente, né? O que é democracia e o que é o populismo, né? Então vamos entender esses dois conceitos. Bom, alunos, democracia. Quando eu falo democracia, ela significa praticamente poder do povo, o poder de decisão nas mãos do povo. Desde a Grécia Antiga, nós já sabemos que a democracia nasceu na Grécia. A Grécia é o berço da democracia. E no governo democrático, a participação do povo por meio do voto secreto e universal. Existem vários partidos políticos disputando as eleições, né? E nós podemos dizer que a autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário é que faz valer o que? Esta democracia. Esse termo também, alunos, se refere à liberdade de pensamento e expressão e, ao mesmo tempo, ao acesso dos cidadãos aí à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Então,
quando nós vivemos num país democrático, é aquele país que nós podemos expressar o que nós sentimos, né? A liberdade de expressão. É praticamente num país onde nós escolhemos os nossos representantes, seja no poder executivo, no poder legislativo, ou aí a gente vai fazer então o que? Vai fazer esta escolha para que estes políticos nos representem, para nos garantir no município, no estado e na esfera federal o que? O direito à educação, o direito à saúde e o direito à justiça, né? De outro lado, nós temos o populismo. Você já ouviu falar de populismo? Não? Então nunca mais você vai esquecer essa palavra. Por quê? Porque o populismo é uma forma de governar em que o chefe de Estado, né, ele se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza aí vários recursos para obter o apoio popular. Você, aluno, já deve conhecer algum governo, algum político que tem esse jeito dinâmico de mexer com o povo. Então, o populismo vem de popular, né? Uma pessoa que é popular numa cidade, por exemplo, ela é bem conhecida, ela é carismática, certo? Então, o populismo, nesta época aqui, nós podemos dizer que um presidente que foi bastante popular nessa época foi o Getúlio Vargas, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Bom, sendo assim, dentro da República Populista, né, a gente pode dizer que o nome correto é República Populista, alunos. O que vem a ser esta República Populista, né? O que foi o populismo? Né? Conforme eu já expliquei para vocês, é o período aí que vai, né, da decadência do Estado Novo, onde Vargas implantou o Estado Novo em 1937, né? A era Vargas, ela é conhecida aí porque Vargas ficou 15 anos ininterruptos no poder. Ele ficou de 1930 a 1945 no poder, mas ele não foi eleito pelo povo. Ele entrou como presidente do Brasil nesta era Vargas, nesses 15 anos, dando golpe, né? E quando ele implanta o Estado Novo em 37, ele praticamente implanta uma ditadura no Brasil. Então, esse populismo é o período que vai da decadência do Estado Novo, onde o Estado Novo ele praticamente acaba, à derrubada de João Goulart aí pelo golpe militar de 64, né? Então, o João Goulart ele foi o último presidente antes da ditadura militar. Por quê? Porque ele foi derrubado pelos próprios militares neste período. E os militares, então, implantam uma ditadura militar aqui no Brasil, que nós vamos ver posteriormente. O populismo, aluno, se caracteriza-se pela demagogia e pelo assistencialismo, né? Os governos de Vargas foram populistas, conforme eu já expliquei para vocês, né? No rol dos políticos populistas, além de Vargas, estava quem aí, ó? O João Goulart, o Leonel Brizola, o Jânio Quadros, né? O Carlos Lacerda e também o Adhemar de Barros. Então, esses políticos aqui que eu citei o nome são os conhecidos políticos populistas. Sendo assim, por exemplo, o período do governo populista no Brasil, de 1945 a 64, é marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, né? Eles tiveram aí um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência, né, de alguns segmentos aí da sociedade. Com a deposição do Estado Novo de Vargas, conforme eu já falei para vocês, em 1937, né, o Brasil ele respeitava aí o ares de democracia, né? Surgiram os partidos políticos, foram realizadas aí novas eleições e formado aí a Assembleia Constituinte que elaboraria a nova Constituição do país. Isso
a partir de 1946. É por isso que a nossa aula é um Brasil de 1946 a 1964, né? Com a volta da democracia, houve aí eleições e a nova Constituição. A renúncia forçada de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, marcou o fim do regime autoritário do Estado Novo, correto? Então, o Getúlio Vargas, ele renuncia em 1945, acaba com o Estado Novo, né, com a ditadura implantada por ele, e começa a redemocratização do país. E com isso, iniciou-se aí com a realização de eleições gerais em todo o Brasil, em dezembro desse mesmo ano, ou seja, de 45, tá? Para a presidência da República, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. Lembrando também que, se a gente analisar num contexto geral, nós vamos analisar um contexto histórico, mundial e brasileiro, né? O que estava acontecendo no Brasil neste momento e no mundo neste momento? O que estava acontecendo mundialmente em 1945? Olha só, alunos, isso é muito importante. O fim da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, foi uma guerra sem derramamento de sangue, que nós vamos falar depois. Estabelecimento de áreas de influência, medo do avanço comunista para os países capitalistas, né? No Brasil, o que estava acontecendo? Getúlio Vargas é deposto da presidência da República. O que é deposto? Ele é tirado da presidência da República. Elaboração de uma nova Constituição em 1946, crescimento econômico do país, empresários cada vez aí acumulando mais capital, trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. Então, foi praticamente o mundo e o Brasil viveu aí uma efervescência, né? Uma agitação muito grande nesse período, ok? Bom, alunos, os primeiros sinais da democracia. Bom, pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes seriam eleitos através do voto secreto, ou seja, direto e pelo voto secreto. Também foram consolidados aí os partidos políticos nacionais, não mais aí agremiações como era antes, né? Mas a gente pode dizer que os partidos políticos eles fizeram vez a partir deste novo período. A gente diz aqui a Quarta República, né, do Brasil. E foram criados aí vários partidos políticos, como a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Neste contexto, acontece as eleições de 1945, onde estava na disputa Eduardo Gomes, da UDN, o Eurico Gaspar Dutra, do PSD, PTB, e o Iedo Fiuza, do PCB. E quem foi o vitorioso foi o Eurico Gaspar Dutra. Então, analisando o primeiro presidente do Brasil eleito aí após, né, a ditadura de Vargas, nós falamos então do governo de Eurico Gaspar Dutra. Ele foi presidente do Brasil de 1946 a 1951. Bom, a política interna do Eurico Gaspar Dutra, né? O que ele fez de bom aqui no Brasil? Olha só, dentro do Brasil, houve aí a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia, né, Hidroelétrica de São Francisco, a elaboração do Plano SALT, né, que priorizava o quê? A saúde, né, a alimentação, o transporte e a energia. Nesse período, houve aí grande aumento da inflação, houve a diminuição ainda mais aí do poder de compra do povo, porque o preço dos produtos começaram a subir bastante. Houve aí o fechamento dos cassinos
e o fim dos jogos de azar no Brasil, né? Houve também o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos mandatos aos parlamentares deste partido, ok? Então foi um momento muito agitado aqui no Brasil, no início do governo Eurico Gaspar Dutra, né? E na política externa, o que aconteceu? Olha só, dentro do governo, né, ele reforçou aí os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética, né, porque a União Soviética estava sendo contrária aos Estados Unidos neste período aqui, por causa da Guerra Fria, né? Dizia-se na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. E se os Estados Unidos odiavam a União Soviética, o Brasil também estaria odiando, né? Criou aqui também incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país, né? Houve aí a nova Constituição Brasileira, né? Ela foi elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 1946 foi a mais democrática das 5 constituições que o país tivera até então, né? Então, antes de 1946, o Brasil já tinha 5 constituições. E essa de 46 foi a mais democrática. Quais eram as principais características dessa Constituição de 46? Possibilidade de cassar o registro de partidos considerados perigosos, né? Estabelecia o voto direto e secreto, garantia aí a autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado, né, o direito à greve. Previa ainda, né, uma legislação específica para a educação. A Constituição de 1964, ela foi promulgada, né, ou seja, ela foi sancionada em 18 de setembro de 1946. Ela foi a 5ª Constituição brasileira, a 4ª republicana, né? Porque nós tivemos a de 1824, do período aí da monarquia, do Brasil Império. Então, somando tudo, 4 republicana e uma do Império, 5 constituições, né? E ela vigorou até 1967, onde fez uma nova Constituição, porque havia implantado aqui no Brasil uma ditadura militar, correto? É considerável essa Constituição de 64, de 46, ela é considerada liberal, que retomava vários aspectos da Constituição de 1934 e que haviam aí sido suprimidos na Constituição outorgada de 37, né? Ou seja, retirados. Bom, dentro desse contexto, os princípios básicos dessa Constituição de 46 foi o direito do voto, conforme eu já falei, foram os direitos trabalhistas, que foi mantido aí pela Constituição de 34, né? Então a de 46 manteve os mandatos eletivos aí dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos, e os direitos aí dos cidadãos, né? Os direitos constitucionais aí fundamentais de cada cidadão, como a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, né, de crença religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção e associação de classe. Então essa Constituição ela foi muito importante para nós, correto? Então esses foram os principais benefícios aí que o Eurico Gaspar Dutra trouxe em seu governo. Logo após esse governo do Eurico Gaspar Dutra, nós podemos dizer que o próximo seria o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele entra de novo como presidente da República. Ele ficou 15 anos durante a era Vargas e agora ele entra de novo. E ele ficou aqui, neste segundo mandato, né, de 1951 a 1954. Né? Em 1951, Getúlio Vargas ele retomou a presidência da República, dessa vez por meio do voto popular, né?
Vargas se candidatou pelo PTB e recebeu o apoio do Partido Social Progressista, o PSP, né? Vencendo o pleito de 1950 com 48,7% dos votos, né? O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica, né? Vargas retornava ao Palácio do Catete nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto, né? Vargas, então, a partir deste momento, ele é eleito pelo voto popular. O Palácio do Catete é a sede oficial, era a sede do governo, né, do governo federal no Rio de Janeiro, ok? Então era onde a residência do presidente da República. Hoje é Brasília, mas na época, aqui, 51, era Rio de Janeiro, o Palácio do Catete. Bom, as características aí e fatos do governo Vargas. Houve o que durante o governo Vargas? O nacionalismo e invencionismo, né? O trabalhismo, o populismo e dominação de classe, a modernização acelerada, a campanha O Petróleo é Nosso, houve aí a criação da Petrobras, né, essa empresa muito importante para todos nós brasileiros. Houve também a criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, nesse período, né, na política nacionalista de Vargas, né, por que é nacionalismo? Né? É um amor exagerado pela pátria. Né? Então, a nacionalização estava presente no governo de Vargas. Né? Getúlio, ele sempre buscou realizar um governo nacionalista cuja característica fosse a defesa dos interesses nacionais, né? Dizia que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país alcançasse sua tão sonhada independência econômica. Vargas, ele procurou apagar aí a imagem de ditador do Estado Novo e construiu em seu lugar a figura de um estadista democrata, né? Além disso, ele retomou duas características que o consagraram, né, que foi o nacionalismo e a economia, né? Ou seja, dentro desse período aqui, a gente pode dizer que Getúlio ele quis mostrar para o povo brasileiro uma imagem estadista e uma imagem mais popular para toda a sociedade. A proposta nacionalista de Vargas era questionada e atacada pelo governo norte-americano, né? Pelas empresas aí estrangeiras instaladas no Brasil ou por representantes destas empresas. Normalmente, membros do grupo economicamente dominante aqui no país, visto que tal modelo de política era considerada naquele momento um perigo para estes grupos, nacionalismo e imperialismo. Então, foi muito questionada, né? Esse nacionalismo, esse amor aí exagerado pelo Brasil de Vargas neste período, né? A campanha do petróleo teve um final favorável ao grupo nacionalista e em 1953 foi criada a Petrobras, empresa estatal responsável aí pelo monopólio total da extração e parcialmente aí, né, do refino do petróleo do país. Então é uma empresa muito importante que foi criada por Vargas em 1953, tá bom? Diante das ameaças que a política nacionalista de Vargas passava a representar para o grande capital internacional e para os seus representantes no país, a oposição começou a articular-se para ser contrários a Vargas, né? A UDN, né, que era um partido político, né, a União Democrática Nacional,
derrotada nas eleições de 46 para Dutra, né? E 1950 para Vargas, torna-se o principal instrumento aí de contestação do governo. O objetivo era articular a derrubada de Vargas do poder. Um dos principais líderes da oposição foi o jornalista Carlos Lacerda, político aí da UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa, né, daquele período. Bom, o Vargas ele continuou com seu modelo trabalhista, né, para as classes trabalhadoras das cidades. Vargas anunciava a construção de uma verdadeira democracia social e econômica. Para o presidente, democracia, né, daria ao trabalhador não só os direitos políticos, mas também o direito de desfrutar e beneficiar-se do progresso que o mesmo criava com o seu trabalho, né? Em 1954, então, Vargas autoriza o aumento de 100% do salário mínimo, atendendo aí a proposta de seu ministro do Trabalho, o João Goulart, né? Para, desta forma, recompor aí o poder de compra do salário corroído pela inflação do governo Dutra, né? Essa decisão de Vargas acabou provocando aí uma enorme revolta entre o grupo patronal, que ainda era contra a organização da classe trabalhadora, estimulada pelo governo, né? Tal organização era vista como uma ameaça de esquerda aos interesses capitalistas. Então, Vargas, este período aqui foi bastante agitado na política brasileira, né? A eclosão da crise política e o suicídio de Vargas, né? A UDN, a União Democrática Nacional, e a imprensa de oposição continuaram a atacar violentamente aí o governo de Vargas e os abusos de poder de outros elementos, né, do governo ligados ao presidente. Em agosto de 1954, o líder da oposição, o Carlos Lacerda, acabou sendo vítima de um atentado, né, de morte ocorrido na porta aí do prédio onde ele morava, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, né, que é conhecido como o atentado na rua Tenelores, né? Lacerda escapava do atentado ferido, né, com um tiro no pé, mas seu guarda-costas e também major da aeronáutica que o acompanhava, Rubem Vaz, acabou morrendo neste atentado. As investigações feitas pela aeronáutica após aí o atentado acabaram levando à prisão dos assassinos e a vinculação destes com Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E criou desta forma o quê? A relação de que a oposição precisava para pressionar Vargas a deixar o cargo de presidente da República, né? A situação de Getúlio mostrou-se insustentável, os seus ministros começaram a pressioná-lo para que o afastasse temporariamente aí da presidência, né? Os militares, porém, queriam que ele renunciasse definitivamente. Então Vargas ele foi muito pressionado nesse período aqui, né? E diante de tal situação, as pressões aumentaram e em 22 e 23 de agosto surgiram aí manifestações militares exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. O presidente, entretanto, recusava-se a deixar o cargo, mesmo denunciando as manobras oposicionistas. O presidente, então, ficava cada vez mais isolado no poder. E sabe o que aconteceu? Na noite de 23 de agosto de 1954, Getúlio teve uma reunião com todo o ministério e, ao encerrá-la, afirmou: como não chegaram a nenhuma conclusão,
declaro que aceito a licença. Mas, se vierem depor-me, encontrarão o meu cadáver. E assim houve o quê? A morte de Vargas, né? A morte de Vargas comoveu aí grande parte da população, gerando um clima de comoção nacional. Carlos Lacerda, ele fugiu aí do país com medo de uma reação popular. Os diretórios da UDN por todo o país foram destruídos pelo povo. Getúlio Vargas, então, suicidou com um tiro no peito. Segundo relata, ele deixou uma carta testamento falando aí, né, da sua luta pelo Brasil, de seu amor pelo Brasil, de seu amor pelo povo, né? Essa carta chama Carta Testamento. Se você quiser pesquisar no Google, é só digitar Carta Testamento de Getúlio Vargas. Não é muito grande e compensa ler, tá bom? Bom, alunos, vamos agora falar do governo de Café Filho, que era o vice-presidente aí, que compunha a chapa de Vargas. Com a morte de Vargas, ele assume o poder. Ele ficou no poder de 1954 a 1955. O Café Filho, né? Após o suicídio de Vargas, a presidência ela foi assumida durante 17 meses por Café Filho, o vice-presidente, que se afastou por motivos de saúde, né? Em seguida, a presidência passou para Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados na época, que foi deposto aí pelo movimento de 11 de novembro, ou seja, pelo golpe militar, sendo aí sucedido por Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, ok? Então, ele ficou praticamente pouco tempo, não deu para fazer praticamente nada. O próximo presidente da República, governo de Juscelino Kubitschek, ele ficou de 1956 a 1961. O Juscelino ele é conhecido pela famosa construção de Brasília, né? O período de 1 ano e meio, que vai da morte de Getúlio Vargas até a posse do novo presidente, foi marcado aí por uma grande turbulência social e política. Foram realizadas novas eleições presidenciais em 1955, com vencedores JK e como vice João Goulart. Então, Juscelino Kubitschek foi o presidente da República e o vice-presidente João Goulart. Após sua vitória nas urnas, Juscelino teve que contar com o apoio aí do general Henrique Teixeira Lott, né, ministro de guerra, para sufocar dois movimentos de setores militares que tentavam aí impedir a sua posse, né? Sob a alegação que sua candidatura e de João Goulart, vice, tinha sido financiadas por grupos comunistas internacionais. Então, chegou até a impedir aí a posse do JK, Juscelino Kubitschek. O que aconteceu? O Juscelino Kubitschek ele orientou todo o seu governo para promover aí transformações radicais na estrutura econômica do país. Era o nacional desenvolvimentismo, né? Substituindo aí o nacionalismo econômico de Vargas. Ele pretendia, alunos, acelerar o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, contando com o chamado Plano de Metas, que era um programa aí de governo cujo slogan era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Para isso, era necessária a entrada de empresas multinacionais, sendo as primeiras indústrias automobilísticas a entrar aqui no Brasil: a Ford, a GM, a Willys e a VW. Praticamente, os anos de JK foram um período de euforia social e crescimento econômico, né? A gente pode dizer que houve sim transformações, né? Esses 50 anos em 5
né, no início aí que foi feito, no início do governo de JK, ele apresentou ao povo brasileiro esse programa, né, esse seu plano de metas, conforme eu já falei para vocês. O lema era 50 anos em 5. Esse plano de metas consistia no investimento aí em áreas prioritárias para o desenvolvimento aí econômico, principalmente infraestrutura, construção de rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústrias, né? Os principais acontecimentos do governo JK foram a construção da estrada Belém-Brasília e usina, né, de Furnas e Três Marias. Houve também a construção de Brasília em 1960, a implantação da indústria automobilística, empréstimos, né, o que ocasionou o endividamento externo, né, crescendo a dívida externa do país, a urbanização intensa aí e desordenada, a criação da Sudene, a instalação e concentração aí de renda, e em 1960 o rompimento com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tá? Houve aí também, né, os anos dourados durante esse período de Getúlio Vargas, né, ficou de Juscelino Kubitschek, ficou conhecido como anos dourados, né? Por quê? Porque recebeu esse título aí devido à rápida industrialização na década de 50, a construção de Brasília e a um momento de prosperidade que atingiu, né, a elite e a classe média. Os anos dourados estavam associados aí ao espírito otimista e inovador do período, né? Com a popularização dos meios de comunicação, como a rádio e a televisão, vários artistas se destacaram, né? As músicas, por exemplo, os mais populares eram as marchinhas e o samba-canção, né? Surge o movimento musical do Bossa Nova nesse período. O cinema e o teatro também participam desse processo e o Brasil aqui conquista a sua primeira Copa do Mundo em 1958 na Suécia. Bom, o próximo governo é o governo de Jânio Quadros, de 1961. Bom, o Jânio Quadros governou o país num momento de forte crise financeira, com uma extensa inflação e um déficit aí na balança de pagamentos, né? Acompanhado por uma crescente dívida externa. Para combater tal situação, o Jânio instaurou uma política anti-inflacionária, restringindo os créditos, congelando os salários e incentivando as exportações. A inflação estava, neste período, altíssima, né? Decorrente aí das constantes emissões monetárias e a dívida externa, né? Houve aí o aumento da dívida externa, a desvalorização da moeda, a falta de correspondência entre o aumento do salário e o do custo de vida dos brasileiros nesta época, né? Alegando pressões das chamadas forças ocultas, o presidente Jânio Quadros ele renunciou após 7 meses de governo, provocando uma crise política, já que seu vice estava ausente no país em visita à China comunista, né? Como solução foi dada, né, a posse ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Bom, o governo de João Goulart. Este foi o último governo desse período aí de 1946 a 1964. O João Goulart, ele foi presidente do Brasil de 61 a 64, né? Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares e líderes da UDN, né, da União Democrática Nacional, tentaram impedir aí a posse do vice-presidente de João Goulart, o acusando de ser um perigoso comunista, né? Com a posse de João Goulart, formou-se grupos políticos, um favorável e o outro contrário ao seu governo. Leonel Brizola,
cunhado de Jango, né? Lembrando que o apelido aqui do João Goulart era Jango, né? O Leonel Brizola, que era cunhado de Jango, e outros políticos da época organizaram aí a chamada Campanha da Legalidade, em que utilizavam aí os meios de comunicação para obter apoio à posse de João Goulart. Diante dessas diversificações, né, dessas divergências políticas, né, o que aconteceu? A solução encontrada pelo Congresso Nacional foi estabelecer o sistema parlamentarista. O presidente exerce a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe de governo. Então o Brasil viveu esse momento parlamentar aqui neste período. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema deveria ser confirmado por um plebiscito, né, que é uma consulta popular, se o povo realmente queria esse sistema do parlamentarismo aqui no Brasil. E assim, em 6 de janeiro de 1963, cerca de 10 milhões de pessoas votaram pelo fim deste sistema de governo e pela volta do presidencialismo. Então, o parlamentarismo não venceu aqui no Brasil e continuou o presidencialismo, né? As características do governo de João Goulart. Houve a lei de remessa de lucros, né, onde limitava a quantidade de dólares enviados pelas multinacionais para o exterior. Houve aí o descontentamento dos Estados Unidos e da oposição ligadas ao DN. Houve o Plano Trienal de Desenvolvimento, reformas de base, né, como reforma agrária, reforma educacional, reforma eleitoral e reforma tributária. Houve, neste período, uma mobilização intensa de vários setores da sociedade brasileira, de estudantes, de operários e das ligas camponesas. Em 1963, retomada de poderes, né, volta aí, né, o sistema presidencialista, né, através da consulta popular que foi o plebiscito. O Jango assina aí no comício central, né, um comício dos 100 mil, né, que é conhecido, a ata instituindo a reforma agrária. Houve neste período também a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi aí uma passeata da oposição ao governo de Jango. Era formada aí por pessoas da classe média, autoridades civis, senhoras católicas e empresários. Bom, um pensamento de João Goulart. Olha só. O que ameaça a democracia e a fome? O que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-lo. Esses são os males que podem ameaçar a democracia, mas nunca o povo na praça pública, no uso dos seus direitos legítimos e democráticos. É um pensamento aí exaltando a democracia, porque na verdade esse período aqui que o Jânio Quadros finaliza o seu governo, houve aí o golpe militar de 64, onde foi retirado de suas mãos o quê? O poder, e implanta uma ditadura militar aqui no Brasil, né? Bom, alunos, ficamos por aqui, né? Esta aula de hoje ela foi muito importante, né? Lembrando que todas são importantes, mas acredito que essa está falando de nosso Brasil, um momento vivido aqui no nosso Brasil, né? De 1946 a 1964. Não tem como gravar uma aula menor por causa do tema em si. Eu fiz um resumo do resumo, porque acredito eu que são temas muito importantes para todos nós, ok? Até a próxima aula. Não desista, vá em frente. Sempre há uma chance de você tropeçar em algo maravilhoso. Nunca ouvi falar em ninguém que tivesse tropeçado em algo enquanto estava sentado. Então,
Se você tem esta oportunidade de estudar, mesmo que seja online, aproveite, porque quem faz a hora somos nós. E uma coisa que ninguém tira de nós é o nosso conhecimento. Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.